A paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 2. Nós vamos ler o versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Desde já eu quero agradecer a irmã Lauana pelo convite. É sempre um prazer, uma honra falar da palavra de Deus. Agradecer ao nosso pastor pela confiança e dizer que é maravilhoso estar aqui juntamente com os irmãos para aprendermos mais da palavra de Deus. Amém? Encontraram? Efésios 2, versículo 10 diz assim: Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos fazer uma oração? Ó Deus Santo, ó Deus maravilhoso, neste momento nós nos colocamos em Tua presença. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Deus, a Tua palavra, assim como falou comigo, eu te peço agora, ó Paizinho querido, que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. Deus, que em nome de Jesus eu seja um canal de bênção. Ó Pai, que não saia nada de mim mesmo, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Deus, que os nossos corações, a nossa mente venha estar aberta para entendermos o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Desde já nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas misericórdias que se renova todas as manhãs, pelo teu amor que é infinito. Muito obrigado, ó meu Deus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Amém? Podeis assentar? Esse versículo é um versículo muito conhecido, né? Que fala que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. O interessante é que se a gente for voltar um pouquinho no capítulo 2, a gente vê que fala sobre uma nova vida em Cristo. Então nós somos salvos, versículos antes, né, o versículo 8 fala que nós somos salvos pela graça, né? Somos mediante a nossa fé em Cristo. Ok, nós somos salvos. Mas aí aqui, no versículo 10, nos mostra um propósito. Por que nós somos salvos? Então, eu sou salvo pela graça e agora eu vou desfrutar. E é isso aí. Não, aqui ele fala, olha, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E o que seriam essas boas obras? Para nós cumprirmos o propósito que Deus nos criou, de fazermos as boas obras, nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo. Porque aqui está falando da nova vida em Cristo. Está falando de uma vida transformada após sermos salvos. Se a gente voltar um pouquinho, fala que antes, no versículo 3, fala assim, que antes nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Então, antes, quem dominava a nossa vida era a nossa vontade. Mas uma vez que somos salvos e que entendemos que agora temos uma nova vida em Cristo, nós vamos então agora, somos criados em Cristo com uma nova vida para as boas obras. E em Efésios 5:8, vai falar que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz e fala que o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Então, as boas obras que nós fazemos, desde que temos essa nova vida em Cristo, ela vai consistir em justiça, bondade e verdade. Então, todas as nossas ações, porque muitas vezes a gente pensa, o que é essas boas obras? É o que eu faço aqui na igreja? Não. É na nossa vida, em todos os momentos, é na escola, é no trabalho, é onde nós estivermos. Nós devemos
andar fazendo essas boas obras. Aqui no versículo 10 fala, para que andássemos nelas. Ou seja, é uma continuidade. Não é só um momento, é em nossa vida transformada. A partir que nós temos essa nova vida em Cristo, nós então estamos sendo capacitados e o caráter de Cristo em nós nos leva a fazer essas boas obras. Então, as boas obras é tudo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós nos propomos a fazer, tem que ser boas obras. E agora, nós paramos e refletimos. Nós estamos fazendo essas boas obras? Que nós somos criados em Cristo para fazer. Em tudo que nós fazemos, tem sido justo, tem sido bom, tem sido verdadeiro. Porque nós, como novas criaturas em Cristo Jesus, salvos, nós temos um propósito, que é fazer as boas obras para glorificar o nome de Deus. Então, muitas vezes a gente vai ver que tem pessoas que acreditam que vão ser salvos pelas obras. Nós sabemos que não é assim. Nós somos salvos pela graça de Deus para as boas obras. Então, uma vez que nós somos salvos, que nós entendemos que é um amor imerecido, que o favor de Deus nos alcançou, nós temos então que nos dispor para as boas obras. E é sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos hoje na Bíblia. Em Efésios 5,14, diz assim, por isso é que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que está falando aqui? Quando fala de mortos, está falando da nossa velha natureza. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Aqui logo mais atrás fala isso, no capítulo 2, que nós estávamos mortos. Então, uma vez que nós conhecemos a Cristo, que nós somos salvos, nós temos então que despertar, nos levantar. Então, para fazermos as boas obras que fomos criados em Cristo Jesus, nós precisamos nos posicionar. Tem que ter uma atitude. Porque muitas vezes nós ficamos acomodados. Eu sou salva, não é pelas obras, eu sou salva pela graça, então está tranquilo. Só que não, tem que ter uma atitude da nossa parte. A partir do momento que nós entendemos o quão grande é o amor de Deus, irmãos, não tem como nós ficarmos parados. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos realmente nos levantar para cumprir o propósito para que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para fazermos as boas obras. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, uma vez que nós somos salvos, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso propósito é fazer as boas obras para glorificar o nome do Senhor. E aqui fala, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos para fazer a obra, Cristo vai brilhar na nossa vida. Não é sobre nós, não é sobre a minha capacidade, não é sobre o que eu sei, mas é eu me dispor, me posicionar para Cristo resplandecer nas nossas vidas. Como que nós queremos glorificar o nome do Senhor se muitas vezes nós ficamos acomodados, nós ficamos ali retendo só para nós? É tão bom a alegria da salvação, e essa alegria, irmãos, ela tem que ser mostrada em atitude. Nós devemos nos levantar, nos posicionar realmente como novas criaturas em Cristo. Aqui fala, criados em Cristo Jesus, e fazer essas boas obras. A gente poderia citar
vários personagens da Bíblia que se levantaram, que se posicionaram para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Porque os irmãos entendem que aqui quando fala, criados em Cristo Jesus, para boas obras, né, para que andássemos nela, isso é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando nós nos posicionamos para fazer as boas obras, nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, para glorificar o nome dele. E tem vários personagens na Bíblia que cumpriram o propósito de Deus, que alinharam realmente a sua vida à vontade de Deus e fizeram o que foi necessário para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Só que eu quero aqui citar alguns e a gente analisar a postura deles, quando eles se posicionaram. O rei Josafá é um. A história do rei Josafá, em 2 Crônicas 20, vai falar de uma parte quando os amonitas, os moabitas e os meunitas vieram contra ele. Então Josafá fica sabendo, fala, é um exército enorme, vem contra Judá. Josafá era rei de Judá. E se os irmãos abrirem em 2 Crônicas 23, fala que Josafá teve medo. Então Josafá era o rei ali, e o propósito, a vida dele, o propósito era o quê? Defender o povo, defender Israel. E quando ele fica ali, então vamos colocar que era a obra dele, defender Israel. E quando ele fica sabendo ali que vem um exército contra ele, ele teve medo. E quantas vezes, para nos posicionar, para fazer a obra, nós tememos. Só que o que Josafá fez? Josafá, ele teve medo e fala, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Então ele foi para os pés do Senhor. Ele não deixou o medo paralisar ele. Ele não deixou o medo ser maior do que a fé, do que a confiança dele em Deus. Então ele foi para os pés do Senhor. E se a gente continua lendo, ele clamou ao Senhor. E na oração dele, ele fala assim, está lá em 2 Crônicas 20, 12. Ele fala que não sabe o que fazer. Mas ele fala, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos dessa forma? Nós olhamos, nós queremos fazer, mas nós temos medo. Nós não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Somente no Senhor. É Ele que nos capacita. Porque é em Cristo que nós conseguimos. De nós mesmos nós somos falhos, nós somos limitados. E Josafá então, ele abre o coração ali diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu estou clamando ao Senhor. Em oração ele busca, ele clama. E ele não só orou, ele chamou todo o povo de Judá para orar com ele. Há momentos na nossa vida que nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar. Há momentos que nós não vamos conseguir guerrear sozinho. E nós temos que chamar os nossos irmãos. Vamos orar, vamos jejuar, me ajuda. E Josafá ali, ele chama toda a nação de Judá para orar, para jejuar, para se prostrar realmente aos pés do Senhor. E a gente continua lendo e o Senhor então responde a oração de Josafá. E fala que garante a vitória, que a vitória é de Judá. Só que em 2 Crônicas 20, 17, na versão NVI, se tiver como colocar na NVI, 20, 17. Depois que ele clama ao Senhor, que ele busca o Senhor, que o Senhor responde e fala, olha, eu vou dar a vitória, não vai precisar pelejar. Mas mesmo assim, ele fala, não tereis de pelejar, tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Mas ele teve que se posicionar. Ele teve que se posicionar. E o Senhor fala, olha, vai ao encontro dele, se posiciona. E é tão interessante
interessante que Josafá, ele no início fala que ele teve medo, e ele orando, ele fala que ele não sabia o que fazer. Então imagina, uma situação desesperadora. Mas aí, quando o Senhor fala com ele, que ele realmente recebe a resposta do Senhor, que a confiança dele está no Senhor, ele se posiciona e ele ainda coloca o povo para cantar louvores a Deus. E o povo começa a cantar louvores a Deus. Irmãos, eles não tinham ganhado. Não tinha, o povo ainda estava lá, o exército vindo contra eles. Mas mesmo antes de vencer, a confiança de Josafá era tanta em Deus, que ele começa a louvar e render graças ao Senhor. E dizer, olha, Senhor, teu amor dura para sempre. Irmãos, nós devemos louvar o Senhor em todos os momentos. Muitas vezes, nós ficamos tão angustiados e tão preocupados e falando assim, não, eu vou louvar quando eu receber a vitória. Não, irmãos, é durante a luta mesmo. Nós devemos louvar o Senhor, nós devemos render graças a Ele em todos os momentos. E aí fala que quando Judá começa a cantar, o Senhor preparou emboscadas. E o exército ali, os moabitas, começaram a lutar contra os do monte de Seir, que eram os meunitas, e o Senhor deu vitória. Quando eles olharam, eles só viram cadáveres. Mas o interessante que nós vemos aqui é que Josafá, ele se posicionou. Ele preparou-se, ele orou, ele jejuou, ele buscou ao Senhor, ele rendeu graças antes da vitória. A confiança dele era tanta em Deus que ele já louvou o Senhor antes mesmo de receber a vitória, porque ele estava confiado que a obra não era dele, mas era de Deus, e quem garante a vitória é Deus. Nós só temos que nos posicionar e confiar e ter fé que Deus é quem faz. E eu quero agora também falar sobre Jonatas em 1 Samuel 14. Qual que era a situação ali de Israel? Saul era o rei de Israel e o povo de Israel, o exército, estava todo escondido em cavernas, em buracos. Não dá para discorrer a história toda, mas depois, se os irmãos leem 1 Samuel 13, 14, eles estavam escondidos, eles estavam com medo do exército filisteu. E fala que em Israel não tinha nem ferreiro. Então, o ofício principal ali era a agricultura. E eles não tinham ferreiro nem para amolar as foices, os facões. Eles não tinham espada, porque os filisteus não permitiam. Se eles quisessem amolar algum instrumento de trabalho, eles tinham que ir até os filisteus, porque lá que tinha ferreiros e eles cobravam um preço exorbitante. Então imagine a situação, irmão. O exército de Israel não tinha arma. Os únicos que tinham armamento eram Saul e Jonatas, que tinha espada. O restante não tinha. E ali, parte daquele exército tinha tanto medo dos filisteus, porque fala, lá no capítulo 13, fala, de 1 Samuel, fala que o exército dos filisteus era tão numeroso como a areia da praia, que não podia se contar. Só de carros de ferro tinha 3.000. E imaginem a situação. E o exército de Israel ali sem armamento, e os poucos soldados que tinham ainda se esconderam em buracos, em caverna. E aí a situação era essa. E Saul estava ali, fugindo, escondido dos filisteus, com 600 soldados somente. E Jonatas então resolve se posicionar. Ninguém falou para ele, ninguém falou, vai lá, Jonatas, e faz. Ele chama o seu escudeiro e ele fala assim, olha, vamos. E fala que era um lugar onde tinha um penhasco e tinha 2 despenhadeiros. E o que acontece? Ele, passando ali, ele disse para o escudeiro, a fé de Jonatas foi tanta, que ele falou assim, olha, quando os filisteus nos veem, se eles falar para nós assim, fica aí que nós vamos, a gente vai ficar parado. Mas se eles falar assim, vem, nós vamos porque a vitória é nossa. Irmãos, só estava Jonas e o escudeiro, indo contra um destacamento dos
filisteus. Só Jonatas que tinha uma espada. E a fé dele foi tão grande, ele buscou estratégia no Senhor e ele teve tanta fé que ele falou, não, eu não vou aceitar, eu não vou ficar aqui escondido, não vou. E ele foi, e o Senhor deu vitória. Fala que quando os filisteus vieram, ele chamou, ele falou, vamos que Deus vai dar a vitória. Irmãos, é tão assim, tão maravilhoso quando nós nos posicionamos, que em meio àquela circunstância que nada era favorável, nada era favorável. Até o local onde Jonatas tinha que ir não era favorável. Fala que tem algumas versões que fala que ele engatinhou para chegar até os filisteus. Olha que situação, mas a fé dele em Deus o fez tomar essa posição, essa decisão de não se conformar. E ele foi, e Deus deu a vitória. E fala que Jonatas ali e o seu escudeiro matou cerca de 20 filisteus e o terror se instalou no exército filisteu. Irmãos, entende que não é sobre nós? Não é, eu vou esperar as circunstâncias ficar favorável. Quando nós nos posicionamos para fazer a obra de Deus, Ele nos capacita. Quando nós buscamos e temos fé, entendemos que não é na nossa força. Às vezes a gente está esperando as circunstâncias ficar favorável. A gente está esperando, não, Deus, eu estou esperando aqui, eu tenho mais conhecimento. Não, irmãos, quem capacita é Deus. É Deus que capacita, não é na nossa força. E nós vemos aqui que era improvável a vitória de Jonatas ali. Mas Deus deu a vitória a ele. Então ele buscou em Deus, ele não se escondeu, ele não aceitou aquela situação. Ele se posicionou, ele buscou em Deus. Ele não focou na circunstância, ele não falou, eu não tenho armamento, eu não vou. Não, ele confiou em Deus e se posicionou e agiu. E fez o que tinha que ser feito e Deus garantiu a vitória. É disso que nós precisamos, olhar para Deus, colocar os nossos olhos em Deus, não é sobre nós. Todas as vezes que nós olhamos para nós, para as nossas limitações, o medo nos paralisa. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós temos fé e nós nos posicionamos, o Senhor nos capacita. Irmão, porque nós não servimos a um Deus que não tem poder, nós servimos o único e verdadeiro Deus. Você acredita nisso? Então por que muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta das nossas vidas? Que nós venhamos nessa noite nos levantar realmente e falar, Deus, eu creio em Ti, e o que for preciso fazer para servir o Senhor, para servir na Tua obra, eu vou fazer. Nós devemos entender que não é sobre nós. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas, quando nós nos levantarmos e nos posicionarmos e deixarmos Deus nos usar. Irmãos, olha que privilégio, Deus nos usar para fazer a obra dele. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que dizer, Senhor, estou aqui, me usa. Não sou eu, é o Senhor. Toda honra, toda glória para o Senhor. Que nós venhamos realmente aprendermos e sermos como esses homens que não olharam para suas limitações, não olharam para suas fraquezas, mas confiaram em Deus, tiveram fé, se posicionaram e viram Deus agir através das suas vidas. Porque eles se posicionaram para glorificar o nome do Senhor. Eu acho interessante a passagem do paralítico no tanque de Betesda, que quando o Senhor, eu já estou finalizando, que quando o Senhor chega ali para ele e fala assim, você quer ser curado?
o que ele responde para Jesus? Ele fala assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando as águas são agitadas, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Por que ele falou isso? Porque na Bíblia fala que ele já estava ali há 38 anos. E quantas vezes, e pensa, toda vez que o anjo descia, a água era agitada, ele tentava e ele não conseguia. Aí quando Jesus chega e pergunta para ele: você quer ser curado? O que ele fala? Ele responde olhando para suas limitações. Ele responde olhando para as tentativas dele. Quantas vezes ele tentou na força do próprio braço e não conseguiu. E quantas vezes, irmãos, Deus fala: olha, eu quero te usar. E a gente fala: Deus, aí a gente faz igual o paralítico lá no tanque de Betesda. Deus, mas eu não consigo. Deus, eu sou falho, eu sou limitado. E aí, quando aquele homem responde daquele jeito, o que Jesus fala para ele? Jesus fala: levante-se. Então ele se posiciona e ele é curado. Irmãos, é isso, é nos posicionar. Enquanto nós estivermos olhando para as nossas limitações, se nós não colocamos os nossos olhos em Jesus, nós vamos ficar ali, como aquele paralítico, olhando para as limitações, falando: eu já tentei há tanto, eu não consigo. Mas é porque ele tinha tentado na força do próprio braço. Mas quando Jesus chega, as limitações caem por terra. Por quê? Porque é Jesus que nos capacita. Eu não estou falando que a gente vira um super... Não, a gente vai continuar com as nossas falhas, com as nossas limitações, mas é Jesus que age através das nossas vidas. Não é isso que diz lá em Efésios 3:20? O que diz lá? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então não é sobre nós, é o poder de Deus que atua em nós. Mas para isso nós temos que nos posicionar e deixar que Ele nos use. Vamos ficar de pé? E o interessante dessas histórias que a gente viu é que todos os homens eram fracos, limitados, as circunstâncias não eram favoráveis, mas eles se posicionaram, eles se dispuseram a fazer a boa obra e foram vitoriosos, porque eles entenderam que não era na força deles, mas que eram em Deus. Eles não se esconderam. Mas o melhor lugar, e todos esses também, nós vimos que eles buscaram antes no Senhor. Eles não foram: eu vou porque eu sou bom. E quando a mulher ali do fluxo de sangue chega até Jesus, que Jesus fala assim: quem foi que me tocou? Que eu senti que saiu virtude de mim. A maneira que ela se posiciona é o lugar onde nós temos que estar. Fala que ela se prostrou aos pés de Jesus. Irmãos, esse é o melhor lugar para nós estarmos, aos pés de Jesus. Porque isso diz que Ele é Senhor da nossa vida, que nós reconhecemos a nossa dependência dEle. Aos pés de Jesus. O primeiro passo para fazer as boas obras é estar aos pés de Jesus. É a melhor posição. Que nós realmente venhamos nos levantar e deixarmos sermos usados por Jesus para as boas obras. Amém? Você está disposto a falar: eu não consigo, mas eu me posiciono para o Senhor me usar? Vamos orar? Você agora consegue fazer esse compromisso com o Senhor? Falar: Deus, eu passei muito tempo olhando minhas limitações, mas agora eu vou olhar para o Senhor. Como Josafá falou: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Amém? Vamos orar? Deus amado, neste momento nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Pai, nós entendemos que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pai, que o Senhor possa nos perdoar. Quantas vezes
vezes, ó Pai querido, nós deixamos o medo, ó Pai querido, nos paralisar. Mas agora, em nome de Jesus, nós fazemos um compromisso de nos posicionarmos, de realmente estarmos, ó Pai querido, na posição que o Senhor nos chamou. Pai amado, nós olhamos para Ti e confiamos, ó Pai querido, que é o Senhor quem nos capacita. Pai amado, e a obra é Tua, ó Pai querido, e que nós venhamos permanecer firmes e constantes, frutificando em toda boa obra, até que o Senhor venha. Deus amado, muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos escolher uma oferta, irmãos. Podeis assentar, amigos? Cadê os obreiros? Vamos escolher uma oferta.